Que todos os seres estejam felizes. Que todos os seres estejam em paz. Começa agora na Mundial o programa Desafios, com Aguinaldo Barcaro, professor espiritualista e escritor, que desafia a todos para o religarem com o mais profundo de seu ser. Desafios. A vida só é possível através dos desafios. A vida só é possível quando você tem tanto o tempo bom quanto o mau tempo. Quando tem prazer e dor. Quando tem inverno e verão. Dia e noite. Quando tem tristeza tanto quanto felicidade. Desconforto tanto quanto conforto. A vida passa entre essas duas polaridades. Movendo-se entre essas duas polaridades, você aprende a se equilibrar. Entre essas duas asas, você aprende a voar até a estrela mais brilhante. Nascemos para atingirmos o êxtase. A felicidade suprema é o nosso direito de nascença. Mas as pessoas são tão tolas, nem mesmo exigem seus direitos de nascença. Ficam mais preocupadas com aquilo que os outros possuem e começam a correr atrás dessas coisas. Nunca olham para dentro, nunca procuram em suas próprias casas. Uma pessoa inteligente irá começar a sua busca a partir de seu interior. Este será o ponto de partida de sua exploração, porque a menos que eu saiba o que está dentro de mim, como poderei sair procurando o mundo afora? O mundo é tão vasto, e aqueles que olharam para dentro encontraram imediatamente aquilo que buscavam. Não é uma questão de progresso gradual, é um fenômeno súbito, uma iluminação repentina. Ame algo mais elevado, algo maior, algo no qual você se perderá e que não possa controlar. Você pode ser possuído por ele, mas não pode possuí-lo. Então o ego desaparece. E, quando o amor não tiver ego, ele será prece. A vida deveria ser uma celebração contínua, um festival de luzes por todo o ano. Somente então você pode se desenvolver, você pode fluir. Transforme pequenas coisas em celebração. Tudo o que você faz deveria expressar a si próprio. Deveria ter a sua assinatura. Então, a vida se torna uma celebração contínua. Osho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Mundial. Este é o programa Desafios, todas as terças-feiras, às 16h30, aqui na Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Marco Terra. Boa tarde. Hoje estamos aqui com o Marco Terra. Logo, logo ele vai falar conosco também. Então, eu fiz a leitura desse texto do grande mestre Osho, do grande mestre iluminado Osho, para falar um pouco sobre felicidade. O que é felicidade, né, Marco? Essa palavra é tão mágica e que todos nós buscamos. Todas as pessoas buscam a felicidade, né? Então, eu vou aqui ler um trechinho. O que é dizer felicidade segundo o dicionário Aurélio? O dicionário Aurélio diz: felicidade vem do latim felicitate, substantivo feminino, qualidade ou estado de ser feliz, ventura, contentamento, bom êxito, sucesso, boa fortuna, dita, sorte. Mas não é nesse contexto que eu quero falar felicidade, sobre a felicidade, e sim num contexto mais profundo, né? Num contexto que abrange muito mais que isso. Porque eu quero falar da felicidade genuína, aquela que vem de dentro, e independe de fatores externos. Ou seja, geralmente nós buscamos a felicidade, mas nós ficamos no condicional. Então nós pensamos, se eu conseguir aquele carro, eu serei feliz. Se eu conseguir aquele casamento, aquele relacionamento, eu serei feliz. E ser isso e ser aquilo. E às vezes, muitas vezes, a pessoa até consegue aquilo que ela tinha por objetivo, sente-se alegre, feliz por um certo tempo, mas depois o vazio retorna, né? O vazio retorna e a pessoa começa
a buscar mais coisas para ser feliz. Então, não é desta felicidade a que eu estou me referindo aqui. Eu estou me referindo a essa felicidade genuína, do qual fala Osho. Inclusive, esse texto, o Marco, Desafios, foi o que inspirou o nome deste programa, né? Desafios, e também, como ele cita a Felicidade Suprema, o nome da instituição, o Instituto Felicidade Suprema. É um texto muito iluminado do Osho, como sempre, né? E então, eu escolhi esse tema hoje para falarmos um pouco sobre felicidade, mas a felicidade genuína, né? Aquilo que todo ser humano procura na vida. O que todo ser humano procura na vida é a felicidade, Então, se perguntar para qualquer pessoa, desde um operário, né, desde um empresário, um executivo, qualquer pessoa, se você perguntar o que ela quer na vida, ela está procurando a felicidade. Concorda, Marco? Perfeitamente. E a felicidade, nesse contexto, eu entendo assim, o que as pessoas buscam. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, entrevistaram mais de 10 mil pessoas, né? E perguntaram para as pessoas o que elas buscavam, né? O que elas buscavam. E as respostas que mais coincidiram foram plenitude pessoal, paz de espírito, alívio do medo e da ansiedade, segurança financeira, satisfação, amor, liberdade, controle, sabedoria, felicidade, saúde. Nenhum desses itens pode ser medido ou pesado numa balança, né? Não dá para se pesar a plenitude pessoal, a paz de espírito. São coisas que vêm de dentro mesmo, elas não são materiais, né, Marco? Concorda? Concorda? Sim, sim. Então, esses sentimentos, né, essa plenitude, a paz de espírito, não dá para se pegar na mão, não dá para se pesar, né? Então, é esse tipo de felicidade a qual eu estou me referindo, É a felicidade, como diz, né, os textos, né, da Kabbalah, é a felicidade referente ao mundo dos 99%, e não ao plano do 1%. O plano do 1%, para a Kabbalah, todos sabem, é o plano material, esse plano aqui. E esses sentimentos, né, amor, satisfação, liberdade, sabedoria, felicidade, saúde, ele está relacionado ao plano dos 99%. O plano dos 99% é aquele plano das coisas invisíveis, que nós não conseguimos ver com os olhos carnais, né? Não conseguimos ver com os olhos carnais. Esse é o plano dos 99%. Ou seja, todo ser humano, ele busca, ele deseja na vida, a luz espiritual que está neste mundo dos 99%, né? Então as pessoas buscam, vamos supor, nós não somos contra, claro, as pessoas terem bens, terem posses, terem dinheiro, etc. Isso tudo é muito bom, mas não é isso que vai trazer aquela plenitude pessoal, a paz de espírito. Pode até ajudar, mas não vai ser um fim em si, né? Tem até aquela brincadeira, né, que o pessoal fala, né, que dinheiro não traz felicidade, manda buscar, né? Manda buscar, exatamente, manda buscar. Mas não é desse tipo de felicidade que nós estamos falando aqui. Estamos falando de uma felicidade muito mais profunda, né? Muito mais profunda. Então, essa felicidade, ela está ligada ao plano dos 99%, que é um plano que a Kabbalah diz que é o plano invisível aos olhos carnais. Então, é tudo isso que o ser humano busca. Vamos supor, um jovem, ele quer ter um carro importado, ele quer ter um BMW. Então, ele quer o BMW, ele acha que ele vai ser feliz com aquele BMW, mas ele está buscando o quê? Ele está buscando o sentimento que aquele carro vai lhe dar, ou seja, um sentimento de poder, né? De carisma, vai fazer sucesso com as meninas, né? Mas verdade, não é esse tipo de sentimento que nós estamos falando aqui. E esse é um sentimento, toda alegria, toda felicidade, ela emana desse plano dos 99%. Então, é o plano da luz, é o plano da luz espiritual. E aí, Marco, diz para nós aí o que você está preparando para a gente. O Marco Terra, para quem não conhece, ele é terapeuta holístico, também é formado em medicina tradicional chinesa e faz trabalhos também com ervas. Sim, primeiramente, muito obrigado. É uma gratidão imensa estar aqui contigo. É sempre um prazer. E principalmente é um prazer podendo estar entrando em sintonia com milhares e milhares de pessoas nesse momento e podendo transmitir uma palavra de luz, uma palavra de acalanto, uma palavra de amor e principalmente ajuda para as pessoas saírem muitas vezes daquilo que
as atormentam, né? Então a gente está falando de felicidade hoje, eu estava dando uma olhada nessa listinha. Então praticamente três itens aqui estão ligados à saúde. Um é a saúde mesmo, que eles falaram. O outro é liberdade, então você vê uma doença às vezes pode te prender, então você quer liberdade também nesse sentido. Alívio do medo e da ansiedade, paz de espírito, isso está ligado, Aguinaldo, com a saúde mental das pessoas, saúde emocional das pessoas, que hoje está tão difícil, não é verdade? Com certeza. A gente está aqui transmitindo dessa avenida maravilhosa que é a Paulista, e basta você dar uma voltinha e você já vê na cara das pessoas como pesa o estresse da vida moderna, como é difícil para a gente, no meio de tantos fatores, manter a nossa saúde emocional e mental, que é o que realmente importa. Aliás, Aguinaldo, uma coisa que eu vou dizer para você. Se você não tem saúde, você não tem felicidade plena. Difícil. É difícil. É uma condição sine qua non, né? Então eu vou falar um pouquinho hoje para vocês desse trabalho que a gente faz lá no Instituto Felicidade Suprema, que acontece mais ou menos uma vez por mês, que vai ser esta semana aí. Inclusive, Aguinaldo, acho que é bom você já divulgar agora o telefone, caso alguém queira alguma informação sobre esse trabalho. Sim. O nosso próximo encontro será agora nesse sábado, dia 20, às 13 horas, no Instituto Felicidade Suprema. E para ter mais informações é só acessar o Facebook, né? Nós temos a fanpage Instituto Felicidade Suprema no Facebook, ou adicionar Aguinaldo Barcaro, ou então pelo WhatsApp 11974 39 36 50. 974 39 36 50 ou telefone fixo 4812 4943. Prefixo 4812 4943, sim, prefixo 11. Prefixo 11. Prefixo Tá bom. 11. Então vamos falar um pouco sobre o que causam as doenças, né? Aonde está a razão do nascimento das doenças. Então no perímetro do corpo, por exemplo, os chineses classificam em dois tipos de causação para as doenças. Primeiro são os fatores externos e segundo são os fatores internos. Então que fatores externos são esses? São os agentes perversos, Aguinaldo. O que é? O vento, a umidade, o calor, o frio. Todos esses elementos em excesso causam doenças. Quer ver como é verdade? Não é que toda vovó dizia pra gente, não sai com o pé descalço, não saia sem blusa. Gente, o fio penetra através dos poros das pessoas e caminha lá dentro e pode se transformar até numa pneumonia. Puxa vida. E o calor? Acontece o mesmo? Claro que acontece. Vai tomar aquele solzão do Maranhão, sem protetor solar nenhum. Nossa. Fica lá tostando no sol, dorme no sol e acorda que você vai ver. Nós que somos branqueados ficaremos que nem um peru, né, Marco? Não dá nem para encostar depois. A umidade, a mesma coisa. Então, por exemplo, o baço pâncreas, que é um órgão muito importante para o transporte, ele detesta a umidade. Então a pessoa começa a ir dormir com o cabelo molhado, o nariz da pessoa começa a ficar tampado direto, porque o baço não consegue transportar. Certo. Então esses são alguns exemplos de como esses agentes perversos podem causar inúmeras doenças na gente. A segunda são os agentes internos. E o que são esses? E aí interessa bastante para nós. Certo. São as emoções doentias, raiva, ira, tristeza, preocupação em excesso, o choque, todas essas doenças, todos esses sentimentos e outros causam sim doenças. Estão ligados àqueles fatores falados por Jesus, né? Os 7 pecados capitais, entre aspas, né? Exatamente. Então, a gente está com tempo ainda, vamos falar um pouquinho sobre cada um. Tristeza, lesa ao pulmão. Puxa vida. Então você andou com depressão muito tempo, tristeza muito tempo, a sua energia do pulmão pode estar com problemas, ela pode estar baixa ou pode estar alta demais. Ansiedade, o que é? Lesão na energia do coração e pericárdio também. Vamos falar de medo. Quando você está falando de medo, você está falando o quê? Na energia dos rins e da bexiga. Então, e o medo atrapalha a gente, vira uma doença? Já ouviste falar em síndrome do pânico? A pessoa não sai de casa, não consegue. Ou larga o carro no meio da via e sai correndo, né? vai embora.
né? E no caso da tristeza, né? Quanta gente hoje passa por um problemão assim, de uma tristeza que vem de dentro e você não consegue entender qual que é a razão, né? Exatamente. É uma coisa muito triste de ver. E eu diria até para você, Aguinaldo, que grande parte dessas doenças modernas que acontecem aí, chamadas as modernas, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo, como a gente falou agora, síndrome do pânico, déficit de atenção. Todas essas doenças provêm do nosso distanciamento em relação à nossa própria essência. Puxa vida. Então, no campo da medicina chinesa, a gente busca harmonizar as 5 emoções básicas, que é a alegria, que ela pode faltar, então fica alegria em falta, ou em excesso, que vira euforia. Sim. A tristeza, o medo, a preocupação, e tem mais uma que agora me fugiu. Daqui a pouco a gente volta a isso aí. Então a medicina chinesa, ela visa harmonizar dentro dos 5 elementos essas emoções doentias e esses problemas que acometem a gente. Então a primeira fase do nosso trabalho é esse. A gente coloca a pessoa lá para receber as agulhas. Sim. Sempre lembrando que com o máximo do cuidado, da asepsia, todo o material completamente descartável. As agulhas não são reutilizadas? Não, jamais. Custa menos do que R$1 um pacotinho de agulha. Não vale a pena. Então não, claro que não. A gente usa o material de primeira linha e busca o quê? Restabelecer a energia, o correto fluxo da energia no corpo da pessoa. A segunda causa de doença que a gente falou ali são as emoções, que vão se tornando muito pesarosas, Sim. muito complicadas e vão causando doença. Certo. Então você vê uma pessoa, por exemplo, que está com depressão há muitos anos, ela fica completamente abatida. Sim. E aquele jovem que vive na euforia, que é a emoção do coração em excesso, se joga numa droga, Exato. se joga numa briga muito facilmente, uma corrida de carro, vai Vive buscar num paraíso emoção. artificial, né? Exatamente. Então, todas essas emoções pesadas, o choque, por exemplo, vamos falar do choque, a pessoa, aconteceu alguma coisa na vida dela, ela teve uma condição que ela recebeu, um choque, e ficou paralisada, não sai de casa, não quer mais saber de fazer, às vezes larga uma profissão, passou por um problema difícil lá no trabalho, teve um choque, não vou voltar mais a trabalhar. Então, no campo das emoções, Aguinaldo, a gente pode ter a origem, sim, de doenças terríveis, que depois de um tempo, podem até se alastrar para o próprio corpo. Por isso que a espiritualidade é importante, né, Marcos? Exatamente. E vamos falar então um pouco da espiritualidade, que é tão importante para a gente. Sim. No último patamar, e no grande patamar, eu acredito que a doença ela pode se instalar, e ela devidamente se instala no espírito, antes de acometer as nossas emoções e de acometer o nosso corpo. André Luiz explica pra gente que do mesmo jeito que o corpo pode tomar um veneno, o espírito pode também desenvolver algo dentro de seus campos energéticos que vá prejudicando e vai transformando o fluxo da energia dentro desse próprio perispírito uma coisa difícil. Então, por exemplo, na antiguidade, os devotos do Buda da medicina, Saint-Germain-là, que eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouquinho. O Buda Lápis Lazuli. O Buda Lápis Lazuli, exatamente. Eles rezavam através de um mantra em que eles pedem a cura do corpo, pedem a cura das emoções, mas a grande cura acontece no campo do espírito. Maravilha. Porque veja você, né, como eu falei no programa passado, a gente não tem relatos de que Jesus andou doente, né? Sim, que Jesus andava numa cadeira de rodas, até porque nem existia naquela época, né? Ficasse triste. Isso, ou que o Buda teve um grande acesso de raiva, um grande problema, que Krishna tinha um bico de papagaio. Não se tem notícia desse tipo de coisa. É verdade. Né? Por que acontece isso? Que dentro do espírito, segundo a minha concepção, e de tantos outros mestres que ensinam isso pra gente,
existe uma fagulha divina e onde há Deus não há doença. Nossa, isso não falou tem tudo. como. Falou tudo. Falou tudo. Muito. Então, qual é o que nós podemos fazer? Qual que é a primeira e a mais importante coisa que nós podemos fazer para evitar as nossas doenças? Nós temos que querer curar, Aguinaldo. Querer sermos curados. Exatamente. Faz parte da cura. Sim, sermos curados pelo que está fora, mas principalmente pelo que está dentro. Então, por exemplo, eu faço um trabalho muito bacana dentro do Patchwork, Certo. que é o trabalho de você reconhecer as suas próprias negatividades. Muito bom. O que são as negatividades, né? É quando a gente pega o caminho de Deus, do eu superior, e começa a andar na direção contrária. Sim. Então, nesse momento que você vai caminhando nas trevas, as doenças se manifestam. Certo. Temos vários problemas em relação a isso. E aí eu vejo nessa oportunidade a grande oportunidade que a gente tem de se livrar das doenças e, mais do que isso, caminhar rumo à iluminação pessoal e à junção do nosso espírito com o próprio Espírito de Deus, depois de muito tempo de trabalho, né? Claro. Maravilha. É o que nós procuramos fazer lá em nossas sessões, né? Sessões com a consciência expandida, com músicas especiais, mantras sagrados, né? O mantra do Buda, da medicina. E isso vai fazer com que nós entremos num estado vibratório excepcional que propicia a cura do corpo, mente e a cura das emoções. Exatamente. Né? Porque quando nós estamos com as emoções abaladas, nada dá certo, né, Marco? Então vamos aproveitar que você falou dessas músicas e mantras e curas, etc. E vamos falar um pouquinho sobre o Buda Lápis Lazuli. Sim. Existem 3 grandes Budas, né? A gente conhece o Sakyamuni. Mas tem o segundo deles, que é o Sangemenlá. O Sakyamuni é o famoso Siddhartha Gautama. O famoso Siddhartha Gautama, exato. Certo. E o Sangemenlá é o Buda da medicina. Ele tem a pele azul. Sim. E ele vive num lugar chamado Vaidurya, que significa terra do puro lápis lazuli. Maravilha. Ou seja, ele é um espírito que está ligado a essa pedra como uma energia de cura. E essa pedra é conhecidíssima como uma pedra de cura, muito bacana. E eu vou aproveitar esse tempinho que tem aqui para convidar os irmãos que estejam interessados em entrar em contato com esse grande espírito de cura para fazerem o seguinte. Senhor, aí no seu lugar, feche os olhos e você vai imaginar uma luz azul irradiando nos órgãos e lugares onde você precisa curar. Pode ser também irradiando numa pessoa que necessite da cura, tá? E eu vou citar um mantra por 3 vezes. Você só escuta e irradia mentalmente. Teyata Om Bekanje Bekanje Maha Bekanje Hansa Samugate Soha. Teyata Om Bekanje Bekanje Maha Bekanje Hansa Samugate Soha. Teyata Om Bekanje Bekanje Maha Bekanje Hansa Samugate Soha. Que o Buda da medicina traga luz, iluminação, cura e libertação para todos os seres que estão agora escutando essa rádio e os seres ligados a todos nós. Soha. Então, você está ouvindo o programa Desafios aqui na Rádio Mundial e convidamos a todos para o próximo sábado, dia 20, às 13 horas, lá no Instituto Felicidade Suprema, para esse encontro de reprogramação mental introspectiva e cura com os mantras sagrados, com acupuntura na força. Então, estejam todos convidados para essa medicina do Buda do Lápis Lazuli e com o Marco Terra. O Marco, ele é terapeuta holístico, ele formado em medicina tradicional chinesa, trabalha com ervas. Marcos, se quiser dar seu telefone, você atende aqui em São Paulo? Atendo aqui em São Paulo, na região das Perdizes, meu telefone é 964830557. Opa, maravilha então. Então, entre em contato conosco, acesse lá a nossa fanpage no Facebook, acione lá Instituto Felicidade Suprema, ou então adicione Aguinaldo Barcaro, Aguinaldo com Gemudo. Nós temos lá uma comunidade, nós
colocaremos você na comunidade e você ficará inteirado da nossa agenda e de todos os nossos rituais e sessões. Nós fazemos praticamente todos os sábados, né, à noite ou de dia. Esse sábado nós teremos um encontro às 13 horas. Então, estejam todos convidados. Esse é o programa Desafios e boa tarde a todos. Namastê, Soha. Boa tarde. Você acaba de ouvir pela Mundial o programa Desafios, com o professor espiritualista e escritor Aguinaldo Barcaro.